Na nossa quarta videoaula sobre a anatomia da raiz, nós vamos falar sobre o sistema vascular ou estela. Já falamos do sistema dérmico, do sistema fundamental, que começa na exoderme e termina na endoderme. Iniciamos agora o sistema vascular, que basicamente é composto pelos tecidos vasculares, xilema e floema. Então aqui nós temos o sistema vascular da raiz. Lembrando que a raiz não forma feixe vascular, então nós temos um cilindro vascular composto por xilema e floema, geralmente no padrão alternado. O cilindro vascular ele é constituído não só pelos tecidos condutores, mas também pelo periciclo. Vamos ver o que é o periciclo. O periciclo é a primeira camada de células abaixo da endoderme. Então a gente tem aqui representado em amarelo o periciclo e aqui os tecidos vasculares, xilema em vermelho e floema em azul. Então o cilindro vascular ou estelo da raiz compreende uma ou mais camadas de células não vasculares, o periciclo, e os tecidos vasculares, xilema e floema. O periciclo, então, se localiza entre a endoderme e os tecidos vasculares. Então, ele está logo abaixo, logo após a endoderme. Geralmente, ele é uniceriado, mas ele pode ser constituído por células de parênquima ou pode conter esclerênquima. O periciclo tem uma função muito importante, que é originar raízes laterais, e a gente vai ver no crescimento secundário da raiz que ele origina parte do câmbio em muitas raízes do filogênio. Então, nós estamos vendo aqui uma raiz lateral que se origina do periciclo. Então, todas as raízes laterais são originadas do periciclo. Na raiz, o xilema é sempre exarco. Então, o protoxilema é sempre voltado para a face externa do órgão. Não importa se há 2 arcos de protoxilema, 3, como a gente está vendo aqui, 4, aqui o proto e aqui o meta, 4 arcos de protoxilema ou vários, protoxilema, metaxilema, protoxilema, metaxilema. Se a raiz tem apenas 2 arcos de protoxilema, então aqui eu tenho protoxilema, protoxilema e aqui floema, floema, ela é classificada como uma raiz diarca. Se ela tem 3 arcos de protoxilema, então ela vai ter a alternância de 3 ilhas aqui de floema, ela vai ser classificada como triarca. 4 arcos tetrarca e vários arcos poliarca, que é o que eu vou reforçar no próximo slide. Então a gente classifica a raiz de acordo com o número de arcos de protoxilema. Em diarca, 2 arcos de protoxilema, triarca, 3 arcos de protoxilema, tetrarca, 4 arcos de protoxilema e poliarca vários. Eu tenho aqui um floema, xilema, floema, xilema, floema. Notem que o protoxilema é sempre voltado para o exterior do órgão, porque a raiz é exarca. Então, normalmente, as raízes que vêm da radícula do embrião, elas têm o estelo classificado como protostelo, porque o xilema e o floema estão formando um maciço. Não importa se a raiz é diarca, se ela é triarca ou se ela é tetrarca. Notem que em todos os casos não há medula e xilema e floema se alternam, mas formando um maciço no centro da raiz. É muito comum em gimnospermas e nas eudicotiledôneas, também chamadas de não monocotiledôneas. Nas monocotiledôneas, normalmente a gente encontra um sifonostelo na raiz. Por que isso? É importante deixar claro que todas as raízes de monocotiledôneas são adventícias, ou seja, são raízes que vêm do caule. Como elas se originam do caule, normalmente elas são sifonostelos, porque o caule também apresenta medula. Então, nas monocotiledôneas, todas as raízes são adventícias, como eu falei
na nossa primeira aula sobre raiz, a radícula do embrião morre nas monocotiledôneas e surgem várias raízes adventícias do caule, formando aquele sistema radicular fasciculado. Como todas as raízes são adventícias, elas apresentam o estelo do tipo sifonostelo. É uma raiz poliarca quanto ao número de arcos de protoxilema e quanto ao estelo ela é um sifonostelo. Mas não só as raízes, mas as raízes de monocotiledôneas são sifonostelo porque elas são adventícias. Porém, muitas eudicotiledôneas que apresentam raízes adventícias, elas também vão, se a gente cortar essa raiz, ela vai ser uma raiz do tipo sifonostelo. O que é uma raiz adventícia? É uma raiz que se origina de outro órgão que não seja a radícula do embrião. Raízes que podem se originar de folha. Existe uma planta chamada folha da fortuna, que a folha, quando cai no chão, ela emite uma raiz e origina uma nova planta. Raízes originadas de pecíolo, como aquela planta tão comum, tão difundida, que é a violeta. Como que se reproduz a violeta? Você pega uma folha, coloca o pecíolo numa vasilha com água e esse pecíolo vai emitir uma raiz. É uma raiz adventícia. E muitos caules também, muitos caules, eles emitem raiz e essa raiz é proveniente, é uma raiz do tipo sifonostelo.